Queridos amigos e amigas do canal NEP Honor Abreu, que prazer poder estar na companhia de vocês novamente. Hoje, concluindo o capítulo 21 do livro A Caminho da Luz, onde estaremos vendo época de transição. Refúgio da América. Considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, o plano invisível, sob a orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações a um mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências de provações expiatórias. Para o hemisfério do Novo Mundo, afluíam todas as entidades conclamadas à organização do progresso futuro. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso da fraternidade e da paz, depois de muitas lutas no antigo continente. Exaustas de procurar a felicidade nos limites estreitos dos sentimentos exclusivistas, sentiam no íntimo as generosas florações de reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por essa razão que, desde os seus primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes de paz e de fraternidade para o orbe inteiro. É que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas do seu clima social era considerada por todos os espíritos como uma bênção de Deus, em face das sucessivas inquietações europeias. O conjunto das leis divinas são perfeitos e têm validade universal, tanto no macro quanto no micro. Deste modo, a lei de solidariedade impera em todos os cantos do universo criado por Deus. E essa lei envolve também a questão das migrações. Deste modo, as migrações podem ocorrer de planeta para planeta, como a situação narrada aqui mesmo no nosso início da leitura deste livro maravilhoso, A Caminho da Luz, quando os espíritos foram degradados de capela para auxiliar o progresso da Terra. Porém, o mesmo vale para o planeta Terra. E foi deste modo que os prepostos do Cristo começaram um movimento depois de que começou-se a criar os primeiros pontos na Europa para o porvir, criando a estabilidade na Inglaterra e na França, apesar de ainda haverem muitos espíritos atrasados ali. Os espíritos que viviam na Europa e que já não se assimilavam, já não conseguiam se sentir acolhidos naquela Europa, onde a grande maioria ainda tinha sentimentos contrários à lei de harmonia, à lei de amor, à lei de paz, foram convidados a migrarem para o novo continente. E para lá, principalmente aqui, no caso dessa leitura de hoje, foram migrando para a América do Norte. Já eram espíritos que cultivavam aquele sentimento de paz, aquela vontade de auxiliar para o progresso do planeta como um todo. E a Europa ainda, de certa maneira, aversa a este tipo de sentimento, impulsionou para que esses espíritos começassem a encarnar na América do Norte, criando as situações que iriam culminar com um grande avanço para todo o mundo. Os enciclopedistas. O século XVIII iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras, mas elevados espíritos da filosofia e da ciência, reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino
em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay. Suas lições generosas repercutem na América do Norte, como em todo o mundo. Entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Historiadores há que, numa característica mania de sensacionalismo, não se pejam de vir a público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios se encontravam a soldo de Catarina II da Rússia e dos príncipes da Prússia, contra a integridade da França. Mas semelhantes afirmativas representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que as proferem, porque foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos. Ao mesmo tempo, na Europa, principalmente na França, entre 1751 e 1780, um grupo de filósofos, de pensadores, começaram a se reunir e começaram a idealizar um projeto que iria procurar condensar todos os saberes possíveis em uma única publicação. Assim, se criou, na França, a Enciclopédie, que eram 35 tomos, e foi a obra-chave de todo o iluminismo que se espalhou por toda a Europa. Ficaram conhecidos como os enciclopedistas, que conduziram os seus leitores a uma nova maneira de pensar. Eles tinham como objetivo disseminar o conhecimento e libertar o ser humano da dependência autoimposta. E obtinham um método, que era de investigar e usar este método para chegar ao verdadeiro conhecimento. Eles contribuíram para a preparação ideológica da grande Revolução Francesa, que mais tarde também foi influenciar a independência dos Estados Unidos. Deles participaram grandes nomes, como Voltaire, que foi um dos principais pensadores do iluminismo e que defendia que o ser humano deveria ser livre para expressar sua vida criativa. Voltaire combateu o absolutismo e o poder da Igreja Católica. Apoiou que houvesse uma monarquia constitucional que protegeria os direitos das pessoas. Ele também defendia o livre comércio contra um controle que o Estado tinha sobre a economia. Ele defendia o progresso, a ciência e a racionalidade. E acreditava que o uso livre e esclarecido da razão deveria guiar as escolhas do ser humano. Uma das suas frases ficou muito conhecida e eu gosto muito dela, porque Voltaire dizia: "Posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo." Havia também Montesquieu, que foi um principal pensador sobre a separação dos poderes. E ele pensou que isso iria evitar o abuso do poder e garantir a liberdade dos cidadãos. Desta maneira, ele defendia que o Estado deveria ser dividido em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele acreditava que essa divisão era essencial para conter as ações políticas, econômicas e sociais, principalmente naquela época em que havia a monarquia absolutista. Montesquieu também considerava que a divisão dos poderes era a solução para moderar o poder do Estado. Junto a eles também veio Rousseau. Rousseau foi um filósofo, escritor e pensador suíço, mas com grande influência na França.
Ele defendia que a bondade era inata ao ser humano e a igualdade entre as pessoas e a democracia em que participava. Para ele, o homem nasce bom, porém a sociedade o corrompe. Ele combatia a desigualdade social, porque ele achava que ela era injusta. Ele acreditava que a igualdade entre todos os homens seria fundamental para uma boa sociedade. Acreditava também que a educação deveria ser baseada na natureza, ou seja, deveria se seguir os sentimentos e as vontades da criança. Também tivemos a figura de D'Alembert. D'Alembert foi também o pensador do iluminismo e ele defendia que a filosofia era a aplicação da razão aos objetos. Ele acreditava que existia dois tipos de conhecimentos: os diretos, que eram resultante das sensações, e os reflexos, que eram resultante do entendimento racional. Para ele, o conhecimento deveria ser disseminado por meio de uma publicação de uma enciclopédia. Foi um dos principais incentivadores para se criar a enciclopédia. Também teve importante papel Diderot. Diderot, que além de filósofo era escritor e dramaturgo, ele defendia que o pensamento racional e materialista poderia questionar as verdades estabelecidas. Ele defendia que teria que haver uma separação entre o Estado e a Igreja e que se devia combater as superstições e também que a liberdade de pensamento, de expressão, deveria ser válida tanto no âmbito comercial, industrial e individual. Diderot acreditava que a educação era fundamental para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. E acreditava que o Estado deveria proporcionar a educação a todos os filhos da nação. E também ele cria que a razão era a principal ferramenta para a transformação da sociedade. Finalmente, temos a figura de Quesnay. Quesnay era médico, economista e ele foi o fundador e principal líder da fisiocracia. Fisiocracia foi a primeira escola francesa de economia e considerada a primeira escola sistemática de economia política que se opunha ao mercantilismo. A independência americana. As ideias nobilitantes dos autores da enciclopédia e das novas teorias sociais haviam encontrado o mais franco acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e educadas no espírito de liberdade da pátria do parlamentarismo. O mundo invisível aproveita, deste modo, a grande oportunidade, deliberando executar nas terras novas os grandes princípios democráticos pregados pelos filósofos e pensadores do século XVIII. E enquanto a Inglaterra desrespeita para com as suas colônias o grande princípio por ela própria firmado de que ninguém deve pagar contribuições sem as ter votado, os americanos resolvem proclamar a sua independência política. Depois de alguns incidentes com a metrópole, celebram a sua emancipação em 4 de julho de 1776, organizando-se posteriormente a Constituição de Filadélfia, modelo dos códigos democráticos do porvir. Assim, amigos, os enciclopedistas tiveram grande influência em toda a Europa. Através da publicação destes 35 volumes, se começou a criar uma nova forma de enxergar a realidade e de lutar por direitos que viriam a balançar toda a Europa, começando pela França. E também teve uma acolhida muito grande nos Estados Unidos. E o plano espiritual aproveitou essa grande oportunidade, todo este movimento de espíritos que vieram selecionados por Cristo e seus colaboradores para impulsionar todos os Estados Unidos
para buscar a sua independência. Houve luta, lógico, porque a Inglaterra, apesar de já ter avançado muito nas questões parlamentaristas, no direito do povo, não aplicou tudo isso na sua colônia. E assim, revoltados com a taxação que se criara e que, de certa maneira, afetava muito a prosperidade nos Estados Unidos, se começou o movimento de independência que culminou em 4 de julho de 1776, na independência dos Estados Unidos. E depois aqueles grandes pensadores, tomando como base todo aquele ensinamento, todo aquele pensamento que veio dos enciclopedistas, criou a Constituição da Filadélfia, que se tornou modelo de democracia para o porvir. Inclusive, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, tem muita influência da Constituição americana. E assim, nós fechamos este capítulo e aguardando a todos vocês para na semana que vem darmos continuidade ao nosso estudo, à nossa leitura comentada do livro A Caminho da Luz. Espero por vocês na próxima semana. Que a paz do Cristo esteja conosco.